Esse vídeo é para ti que quer ler em espanhol, quer começar a se aventurar nesse idioma, lendo literatura ou lendo textos de não ficção e que não sabe como fazer, ou tem medo, ou tem receio, ou enfim, tá perdido nesse caminho da leitura em espanhol. Então vem comigo que hoje eu vou separar algumas dicas para que todo mundo possa aí começar a se aventurar pelos textos em língua espanhola. Em primeiro lugar, eu preciso deixar claro qual é o público-alvo desse vídeo, que não é a pessoa que nunca viu o espanhol na vida. Não é para iniciantes nessa questão do contato com o espanhol. É para quem já tem um gosto pelo idioma, que já consome algumas coisas, alguns conteúdos, já consome culturas, digamos assim, ou músicas ou filmes em espanhol, que está interessado em ingressar nesse meio da literatura ou do texto em língua espanhola e que não sabe muito bem por onde. Então, se tu nunca estudou espanhol, se tu nunca teve nenhum contato com esse idioma, não vai por essas dicas aqui, porque talvez seja um pouco difícil, tá? Se tu nunca estudou idioma, tem algumas opções, tipo fazer aulas de idioma. Inclusive, eu dou aulas de espanhol, mas é sério, não é vídeo para iniciante, tá? É vídeo para quem já tá com alguma intenção de contato com o espanhol e já sabe mais ou menos o que vai encontrar ali no sentido do grau de dificuldade, do grau de semelhança ou diferença do idioma, tá bom? Em algum outro momento eu posso fazer um vídeo para iniciantes, mas nesse momento não é para quem nunca estudou nenhuma outra língua, é para quem já tem esse pezinho aí fincado na ideia de ler ou estudar algum outro idioma, ou que já tem também uma prática de leitura e de estudo em outro idioma. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu tenho lido muita coisa nos últimos 2 anos, mas eu leio em espanhol há bastante tempo por conta da faculdade, né? Eu tenho formação em letras espanhol, então eu fui ensinada a ler em espanhol e pesquisar literatura também nesse idioma, e desde então eu venho em contato com essa língua. Inclusive, lá durante a faculdade foi uma coisa muito intensiva, né? Depois eu me afastei um pouco do espanhol e fiquei um tempo sem tocar em nada que fosse de leitura. Mas eu sempre consumi muita coisa, eu sempre escutei muita música em espanhol, basicamente tudo que eu escuto vem em espanhol. Eu também assisto muito filme, eu viajo, não toda hora, mas viajo e entro em contato com as pessoas, então não ficou morto o idioma. Fiquei um tempo, digamos assim, em off, porque eu tava estudando literatura e me focando mais nessa parte, só que depois eu comecei a trabalhar com espanhol direto, né? Lá por 2019 foi quando eu comecei a trabalhar como professora particular de espanhol e dando aulas individuais, dando aulas em grupo também, eu fui trazendo de volta a leitura, tanto para a sala de aula quanto para minha situação, mas foi só nos últimos 2 anos que eu realmente comecei a colocar como algo pontual, assim, como um reforço para que eu lesse mensalmente alguma coisa em espanhol, porque o trabalho me levou a isso. Então eu tenho trabalhado muito com leitura e conversação. Inclusive tem uma turma que é só sobre isso, em que a gente lê escritoras latino-americanas e debate em aula, né? E por conta dessa demanda de trabalho, eu acabei conseguindo fazer disso um hábito, fazer disso uma coisa frequente na minha vida, porque eu tenho que ler por trabalho. E é uma coisa muito boa que eu consiga colocar isso também como parte da minha agenda profissional, porque assim eu não me perco mais desse idioma que é tão querido. Então, é por conta disso que eu tenho lido mais. Nesses últimos 2 anos, tenho inserido o espanhol como algo cotidiano, e eu tenho visto também nesse caminho muitas pessoas com dificuldade de ler em espanhol. Inclusive os meus alunos, né, que entram com alguma dificuldade e depois vão trabalhando isso. E daí eu resolvi trazer vídeo aqui para o canal porque mais alguém pode também querer se interessar por ler. Eu tô falando aqui com leitores, né? Esse meu público do canal é de leitores já e que eu considero que sejam leitores maduros. Não é um público de leitores que estão começando a sua trajetória. Então eu sei que muita gente lê em outros idiomas, lê em inglês, por exemplo. E eu tô falando do espanhol porque é o meu trabalho, porque é o idioma que é a minha segunda língua, que eu amo tanto, e também porque eu posso indicar livros em espanhol aqui para vocês, e assim vocês podem ter algum caminho a seguir. E dos motivos que me levam a incentivar a leitura em espanhol? Bom, gente, em primeiro lugar, é para acessar textos que estão escritos em língua espanhola e, majoritariamente, a América Latina fala em espanhol. Então,
sabendo ler nesse idioma, vocês podem acessar muitos escritores no original e, assim, por mais que eu valorizo muito as traduções e o trabalho dos tradutores em geral, é muito saboroso poder ler um autor que a gente gosta no idioma em que ele naturalmente se expressa. É muito gostoso isso, gente. A gente começa lendo traduções, mas depois, quando a gente tem a oportunidade de ler no original, a leitura cresce tanto, a gente vê outras maneiras de se expressar, porque idiomas são maneiras de se expressar e cada um tem a sua maneira. E é muito curioso e instigante ver como as pessoas dizem certas coisas no seu idioma, que não é igual ao nosso idioma. Isso dá até uma abertura assim no cérebro. É muito bom de sentir essa coisa, de quando a gente se depara com um texto de alguém que a gente admira muito, que a gente já lê, só que na sua voz original. Então, isso é uma coisa muito boa, né? Ler em espanhol faz com que a gente acesse literatura latino-americana no original, né? Bolivianos, equatorianos, peruanos, uruguaios, argentinos, colombianos, venezuelanos, caribenhos em geral, né? Tem muito espanhol no Caribe e isso acaba sendo uma baita janela, uma baita oportunidade. Em segundo lugar, também eu incentivo a leitura em espanhol porque esse idioma está muito perto da gente geograficamente falando e, para mim, como latino-americana, é uma coisa muito vergonhosa a gente não conseguir se comunicar com os países vizinhos ou entender esses países vizinhos porque a gente só sabe inglês, né? No Brasil tem uma cultura muito forte de se ensinar inglês e aprender inglês e falar um inglês perfeito e isso é uma questão política e a dominação econômica dos Estados Unidos no mundo hoje em dia, mas a gente tem diversos países à nossa volta com os quais a gente não consegue se comunicar. Me digam aí, eu sei que se vocês não passou isso com vocês, talvez tenha passado com alguém que vocês conheçam, que a pessoa vai pra Argentina, sei lá, agora tá na moda, né? Nesse momento as pessoas estão indo muito pra Argentina por conta do favorecimento econômico que tá pra nós. Então a pessoa vai pra Argentina e chega lá e fala inglês, porque não conhece, não consegue falar espanhol. Eu acho isso bem triste de ver, não porque a pessoa seja obrigada a falar o idioma de cada país que ela visita, mas pela nossa proximidade com esse país, pela nossa relação comercial, pela nossa relação econômica, pela nossa relação cultural com esses países que estão aqui do nosso lado. Para mim é bastante vergonhoso quando a gente não consegue estabelecer uma comunicação. Então a gente recorre ao inglês, um idioma que está muito mais longe de nós, em vez de recorrer ao espanhol, por exemplo, né? É uma desvalorização do espanhol que existe, eu não vou entrar nesse momento nessa questão aqui, mas é um incentivo que parte de mim aqui nesse vídeo para que a gente conheça mais esse idioma e entenda um pouco melhor o seu funcionamento, que a gente se sinta um pouco mais próximo, porque a gente realmente é muito próximo, tá? Por mais que falemos idiomas bem diferentes aqui, o português e o espanhol, no sentido de que a gente veio de lugares diferentes, né? Colonização de Portugal, colonização da Espanha, a gente tem uma semelhança linguística muito forte. E essa semelhança também é muito pela nossa geografia que está aqui compartilhada na América do Sul. Então, por isso também eu estou aqui incentivando essa leitura no idioma. E por fim, um último fator que eu acho que é muito legal para aprender o espanhol é realmente a facilidade que a gente tem ao acessar. Eu não estou dizendo que o espanhol é a língua mais fácil do mundo e eu não acho que ela seja. Eu não estou dizendo que qualquer pessoa vai sair falando no primeiro momento ou vai sair lendo no primeiro momento, mas que existe uma proximidade entre o português e o espanhol, existe. Eu vou deixar recomendado aqui para vocês um vídeo de uma linguista espanhola que fala sobre isso e que é muito interessante porque ela traz dados, ela analisa as línguas romance, que são essas línguas que vêm do latim e que se transformaram em várias outras, né? Como o português, o italiano, o francês e outras tantas. Ela foca nessas línguas que vêm do latim, então, que tem muita semelhança entre si, mas especialmente as que estão na Península Ibérica, como o castelhano, que a gente conhece como o espanhol, né? O português de Portugal e algumas outras que também são da Península Ibérica e que são muito semelhantes. Ela vai fazer um estudo sobre isso e ela vai apontar alguns dados e vai falar dos 3 pilares, né, que são muito importantes quando a gente está aprendendo um idioma, que fazem toda a diferença na hora da gente adquirir ou não esse idioma, que são a gramática, o primeiro pilar de todos, a parte também do léxico, que é o vocabulário que a gente usa, se é um vocabulário comum, a formação da palavra comum, e também a parte
fonética, que é como a gente pronuncia. E é a partir dessas 3 bases que ela vai analisar as semelhanças dos idiomas e tal, para tentar chegar a uma resposta de qual é o idioma mais fácil para um hispanohablante aprender. E ela chega no resultado de que o português é o mais fácil para hispanohablantes, porque a gente tem não só uma gramática muito em comum, como também um léxico muito parecido, a formação das palavras, mas a gente tem a fonética muito parecida. Chega a somar em termos de léxico, léxico é a palavra, né? Em termos de léxico, de vocabulário que a gente utiliza, o português e o espanhol têm 89% de compatibilidade, e é muita coisa. Se a gente comparar o espanhol e o português com o inglês ou com o alemão, por exemplo, a gente realmente tem muita coisa parecida. É claro que existem aquelas trampas, né? Aquelas pegadinhas entre um idioma e outro, os falsos amigos, alguns verbos que são escritos iguais, mas que têm significado diferente, só que são 89% de semelhanças. Então, assim, tem muita coisa semelhante e é a partir disso que a gente tem que andar. A gente pode se aproveitar dessa semelhança, sim, entendendo que são idiomas diferentes, que tem algumas coisas bem específicas, mas que tem toda essa quantidade de palavra muito parecida. E isso é sempre muito favorável na hora de aprender. Então, depois de falar tudo isso, do porquê estudar esse idioma, ou porquê tentar ler nesse idioma e quais são as nossas vantagens em relação a outros falantes do mundo, eu quero começar a indicar coisas aqui para vocês, dizer com base na minha experiência de leitora e de professora aquilo que eu acho que pode servir para alguém. Lembrando que isso é sempre um recorte, isso é sempre muito subjetivo, eu não estou aqui para atender todos os públicos, mas falar um pouquinho da minha base para tentar ajudar outras pessoas que podem aproveitar isso tudo. Então, por exemplo, em relação a tipos de leitura, eu acho que existem muitos lugares que ficam dando dicas de tipo de leitura e faça isso, faça aquilo outro, mas eu acho que a gente tem que seguir bem o coração da gente, assim, falando de leitor para leitor, né? A gente tem que ler aquilo que a gente gosta de ler. Então, escolher um gênero que a gente tenha familiaridade, seja a não ficção, seja a ficção, seja dentro da ficção os contos ou outro tipo de relatos, romances. Eu acho que o mais importante nesse momento, em primeiro lugar, é escolher uma leitura, um tipo de leitura com o qual a gente está familiarizado. Depois disso, a gente vai escolhendo os títulos, né? Eu acho que sempre é um desafio entrar num texto novo que a gente nunca viu na vida e assim, acho que a gente tem que se jogar mesmo, porque se a gente não se jogar, a gente não vai sair do lugar, mas a gente pode escolher essa familiaridade. Por exemplo, tem muitos textos de não ficção que são excelentes para começar, que, por exemplo, eu utilizo em sala de aula com alunos de todo nível de conhecimento. Um desses textos, por exemplo, é o livro dos Abraços, do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio. Esse é um livro de pequenos relatos, a cada página a gente tem um relato diferente, baseado em coisas que o Galeano ouviu mundo afora, e isso é muito legal porque os relatos são muito variados, ele fala muito de temas da política, da economia latino-americana, de uma maneira muito sensível e muito irônica na maior parte das vezes, e também fala de outras coisas oníricas, ele fala de tudo. Então tem textos muito pequenininhos, tem textos que são um pouco mais longos, mas ele é um texto muito gostoso de ler. E eu tenho usado esse livro há 3 anos aí, pelo menos com os meus alunos, e tem sido muito legal ver o resultado dessas conversas que vão surgindo e também do quanto se aprende a vocabulário. Então uma dica é, se a pessoa gosta de não ficção, procurar texto de não ficção, e nesse quesito eu deixo indicado o livro dos Abraços, El Libro de los Abrazos, do Eduardo Galeano, que eu acho que é um texto muito encantador, muito fluido. Ele tem uma linguagem muito fluida e muito poética que acaba abraçando a gente. E se a gente quiser outro tipo de texto também, que não é tão poético assim, mas que talvez seja mais fluido no sentido de a gente não conseguir largar o livro, eu indico como ficção e como não ficção também a Isabel Allende, porque ela escreve muito bem e um texto muito claro, sem muitas voltas, sem muita firula, sem muito esquema literário. Ela conta histórias envolventes. Então, tanto na ficção da Isabel quanto na não ficção, eu acho que dá para ser uma boa forma de começar, né, esse contato com o espanhol. E eu indico um livro de não ficção dela também, que eu acho que é excelente para começar, que é Mujeres del Alma Mía,
que também ela vai falar sobre várias mulheres que foram importantes na sua vida, enfim, é uma maneira boa de se entrosar. E na ficção tem aos lotes, né? Tem muita coisa publicada e a gente consegue encontrar os livros da Isabel Allende e também do Eduardo Galeano, por exemplo, em sites como a Amazon e também em alguns sebos aqui no Brasil. Dá para comprar e comprar no original para se aventurar por aí. Então, escolhido o gênero, escolhido o tipo de leitura que a gente quer fazer, vamos para as dicas mais específicas da professora aqui. Uma das coisas que tem que ficar claro, gente, é que eu tô dando dica de leitura. Então, nesse vídeo aqui, eu não tô falando sobre falar o idioma. E por isso, eu tô priorizando certas coisas na hora de indicar para vocês. Eu não vou me focar aqui na parte da pronúncia, por exemplo, porque nesse caso da leitura não é tão relevante assim. A menos que a pessoa esteja estudando mesmo o idioma completo e aí queira aproveitar a leitura para também pronunciar. Mas não é o caso do que eu tô falando aqui. Eu tô falando em geral das pessoas que vão só ler por enquanto. E aí, nesse caso, uma das coisas que eu sempre fiz desde que eu comecei a estudar o espanhol é não focar palavra a palavra. Textos vão trazer palavras muito diferentes às vezes, palavras que a gente nunca viu. Só que se a gente for parar a cada nova palavra diferente, a gente vai truncar tanto a leitura que a gente não vai conseguir avançar, vai ficar tudo desconectado. Eu falei truncar, inclusive truncar é do espanhol, mas enfim, vai trancar, travancar a leitura se a gente ficar parando palavrinha a palavrinha. É da nossa natureza humana não suportar muito ficar sem saber as coisas. A gente quer saber. A gente quer ir no cerne da questão. Mas, às vezes, isso é prejudicial. Em termos de leitura, é quase sempre prejudicial, porque isso trava a compreensão global do texto. Então, eu sugiro sempre que a pessoa não pare naquela frase. Que, mesmo que não conheça a palavra, circula ali, ou destaca de alguma maneira aquela palavra e espera chegar até o fim do parágrafo, tentando compreender pelo contexto. Porque quase sempre funciona. Se não funcionar o contexto, aí sim vai para o dicionário, mas eu sugiro, nesse caso, fazer as buscas depois, fazer as buscas no fim de um capítulo, ou pelo menos no fim de um parágrafo. Assim, a leitura não vai ficar tão trancada e vai ser mais favorável para a gente compreender o todo do que está sendo dito ali. Outra coisa que eu acho que pode funcionar bastante é apurar o ouvido. O que eu quero dizer com isso? É tentar treinar o nosso ouvido como se a gente estivesse ouvindo música e com isso procurar as nossas semelhanças. Como eu falei para vocês, nesse vídeo da linguista, que eu vou deixar indicado aqui embaixo, é um vídeo que também fala dessa semelhança fonética que existe entre o português e o espanhol. Muitas línguas são parecidas em gramática, mas são completamente diferentes em fonética. O português e o espanhol não. Então a gente pode aproveitar essa fonética, o som da língua. Quando a gente não entende uma palavra a princípio, a gente pode pronunciar em voz alta e tentar lembrar o que ela traz de recordações do português. Sei lá, por exemplo, a palavra hermoso, hermosa. Não lembra formoso, formosa? Não lembra charmoso, charmosa? Então, às vezes fazer essa correlação pode ajudar muito a chegar no significado da palavra, falar em voz alta para se aproximar do som em português. Sei lá, a palavra hierro, não parece ferro? De alguma maneira? Hierro, ferro. Muitas palavras do espanhol que começam com H, no português elas começam com F. Então tem esse tipo de correlação. Muitas palavras que terminam em on, em português terminam com ão. E assim a gente vai tentando aproximar. Também sempre olhar para essa raiz do verbo, por exemplo, que quase sempre é parecida com a raiz do verbo em português. Então dá para ter muita base daquilo que ela significa pelo verbo que está ali, que está se expondo para a gente. Observar isso e observar o som ajuda muito a aproximar quando a gente está buscando significados. Fazer correlações de uma maneira geral, né? Tentar lembrar que essa palavra lembra tal coisa, que essa outra lembra outra tal coisa, campos semânticos, né? Fazer esse tipo de associação é sempre muito importante. Outra coisa que dá para fazer é ir tentando juntar, né? Observar as preposições, as conjunções, observar os artigos, el, lá, los, las, observar também se os verbos estão colocando algum comando, se é uma ordem que o verbo está dando, como cuéntame, e tem um me ali envolvido, significa que é para a primeira pessoa, né? Eu, conta para mim, conta-me. E assim, esse tipo de coisa, observar como o verbo está estruturado, se é uma ordem, decirlo, contarlo, vivirlo, esse tipo de estrutura aparece bastante. E, enfim, a questão dos artigos também, né? Localizar os femininos, os masculinos. O espanhol também tem artigo neutro, tem o lo.
E assim a gente vai observando bem a construção da frase. Mas, em geral, as maiores diferenças não vão ser essas, as maiores diferenças vão ser verbos que são escritos iguais ao português, mas que têm significado diferente, como, por exemplo, o verbo tirar, que se escreve igual ao tirar do português, só que tirar em português é uma coisa, em espanhol é outra. Em espanhol significa ou atirar ou puxar, de alguma maneira. Então, ficar atento a esses falsos amigos e tentar compreender pelo contexto, né? Porque às vezes o tirar vai aparecer num contexto que não tem nada a ver com o nosso do português e assim a gente vai vendo que ele pode ser que signifique outra coisa. Outra dica que eu acho importante é da gente ler textos que a gente já leu em língua portuguesa, que a gente já leu no nosso idioma, porque isso facilita muito o caminho. A gente já não vai ter tantas inseguranças em relação à interpretação do texto, porque vai ser uma releitura. E assim também a gente vai conhecer já muitas das coisas que os personagens fizeram, que os personagens disseram, e vai estar preparado para receber aquilo em outro idioma, né? É muito importante fazer isso. Eu mesma esse ano reli alguns livros que eu já tinha lido em português, como O País das Mulheres, da Gioconda Belli, que é uma escritora nicaragüense. Eu reli também o Terra Fresca de Sua Tumba, que eu estava trabalhando com as minhas alunas também na turma de conversação, e recentemente estou relendo um livro que é um dos meus favoritos da vida, que é o Sangue no Olho, Sangre en el Ojo, da Lina Meruane, que é uma escritora chilena. E é maravilhoso poder reler diretamente no original, ver como essas escritoras se manifestam, o tipo de vocabulário que elas utilizam, que vai mudando muito, né, da Nicarágua para o Chile, é um salto grande em termos de vocabulário específico, né, gírias, palavras contemporâneas, então isso é muito gostoso de ver e é melhor ainda porque eu já tenho uma base segura no português para poder me aventurar no espanhol, e isso faz toda a diferença. Essa é uma boa dica, gente. Peguem para ler algum texto que vocês já leram em português, porque assim vocês não vão sofrer tanto nesse caminho das descobertas. Sofrer entre aspas, porque para mim não é um sofrimento, é um jogo, é uma descoberta, é uma brincadeira, é muito massa de fazer. E por fim, também deixo essa outra dica, que é de ler textos contemporâneos. Gente, se vocês pegarem um livro escrito no espanhol do século XVI, vai ser completamente diferente de um espanhol contemporâneo, ou até mesmo do espanhol do século XVIII para cá, que ele já estava mais ou menos estabelecido. Então, é importante que vocês tenham um pequeno percurso já feito nessa língua para depois se aventurar nos clássicos, por exemplo. Não recomendo ler o Dom Quixote só porque vocês leram em português, ler o Dom Quixote em espanhol porque ele tem um outro funcionamento, né? O Dom Quixote e o Martín Fierro são dois exemplos que eu dou de textos que são escritos em espanhol e que são muito diferentes do espanhol contemporâneo. Então, vale ter uma cancha já, vale ter uma carreira nessa coisa da leitura em espanhol para depois se aventurar nos mais antigos. Eu acho mais seguro começar pelos contemporâneos, que vão ter uma linguagem mais acessível de uma maneira geral e assim também não vão provocar muitos sustos em vocês. Mas depois de todas essas dicas que eu dei, eu quero reforçar que talvez a mais importante seja essa de não se desesperar com as palavras desconhecidas. Gente, minha gente querida, nós não vamos conhecer todas as palavras do mundo, gente. Nós não vamos conhecer. Nem em português a gente conhece todas as palavras. Não é verdade? A gente às vezes está lendo alguma coisa e não sabe o que aquilo significa em português e vai ter que ir buscar um significado. Eu lembro de um amigo meu que inclusive acompanha o canal, não sei se ele vai ver, mas que falou que pela primeira vez na vida encontrou no livro a palavra taciturno. E teve que ver o que significava, porque em mais de 30 anos de vida nunca tinha visto. Ou seja, se a gente não conhece todas as palavras da nossa língua materna, por que a gente teria que conhecer todas as palavras de uma segunda, de uma terceira língua? A gente não tem que. Quando a gente desapega dessa ideia de querer desvendar todas as palavrinhas e saber tudo fica mais leve. Inclusive para mim, que sou professora, a todo momento ou em qualquer aula, eu acabo dizendo em algum momento da aula assim, não sei, deixa eu procurar no dicionário. Porque não tem nenhum problema em não saber. A gente não precisa saber tudo. E quando se trata de idiomas, a gente não tem como saber tudo, não tem como saber todas as palavras do idioma. Se a gente pensar no português brasileiro, vocês sabem todas as palavras que se usam no Brasil, do chuí até o oiapoque, vocês sabem todas? Não tem como, gente, é muita coisa. Então, tirar essa pretensão já deixa tudo melhor. E assim, não parar em cada palavrinha,
faz com que a gente flua mais no texto. Deixa para procurar depois, deixa para abrir um dicionário depois. Se vocês quiserem dica de dicionário também, eu recomendo muito o dicionário da RAE, que é a Real Academia Espanhola. Ele tem um site muito fácil de acessar, vou deixar aqui embaixo também, que é dle.rae.es. E nesse site vocês podem ver tanto o vocabulário quanto a conjugação dos verbos, por exemplo, né? Dá para pedir para conjugar o verbo. É um site gratuito, tem aplicativo também, dá para consultar, é muito bom, é muito recomendável, mas nem tudo está registrado na RAE, né? Tem muitas coisas que são regionalismos. E aí tem dicionário de chilenismos, tem o dicionário lunfardo na Argentina, porque é uma parte muito forte lá no argentino, e assim vai. Então eu recomendo a RAE para termos gerais, e para coisas específicas, procurar sites e dicionários informais de dialetos, por exemplo, que isso funciona bastante. Mas não parem a cada palavra, porque isso vai só atrapalhar. Bom, gente, essas são as minhas dicas de como ler, como tentar se desprender dessas amarras que impedem a nossa aventura por outros idiomas. Eu recomendo também, se você não tem por onde começar em termos de textos, que vocês procurem a coleção Flash Relatos. Eu vou deixar aqui embaixo também na caixa de descrição do vídeo. Essa coleção é uma coleção que tem disponível na Amazon e vocês podem baixar gratuitamente vários dos textos. A maior parte deles é texto curto, tá? Então, às vezes é um conto isolado ou um pequeno livro de contos, mas são textos também de não ficção que são disponibilizados majoritariamente de forma gratuita. Isso é importante, a gente pode baixar, colocar no Kindle e ler imediatamente. Então, também no Kindle a gente tem algumas vantagens, né? O Kindle já traz também um dicionário ali para verificar. E eu recomendo muito que vocês vejam, essa coleção é muito boa, tem livros muito bons, eu já li alguns e outros estão na fila para ser lidos, mas é uma maneira de começar gratuitamente, né? Também gratuitamente, quer dizer, mais ou menos, vocês têm o Scribd. Dá para usar o Scribd, que é um site que disponibiliza e-books, PDFs, textos, artigos de várias formas. E o Scribd tem 30 dias grátis para quem nunca usou. Então dá para testar 30 dias, ver se adapta ali com as leituras, se gosta, se encontra aquilo que quer. E também depois, se quiser assinar, assina, né? Depois do primeiro mês tem que assinar ali e pagar para usar. E tem muitos livros digitais na Amazon. Agora a gente tem também o Audible na Amazon, que traz vários livros narrados pelos próprios autores, inclusive. Eu já sei que tem livro da Cláudia Pinheiro narrado por ela ali. A Cláudia Pinheiro é uma escritora argentina que eu li recentemente. Então, assim, tem também muita coisa na Amazon. Eu tenho pagado para ler certos e-books, eu compro porque eu considero como biblioteca, eu valorizo muito esses livros que eu adquiro digitalmente, então eu não me importo em pagar 20, 30 reais, 40 reais por um e-book, porque é um e-book em espanhol. Então, para mim, faz parte do meu trabalho. Mas quem não quer pagar, tem a Flash Relatos, tem outras alternativas aí também pela internet. O que vale é a intenção de se jogar nesse idioma, que eu tenho certeza que vai trazer muitas descobertas para muita gente que nunca leu, e é assim, gente, uma delícia ler em espanhol. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pelo espanhol, que é a minha segunda língua, que é tudo para mim, que é a língua mais emocionante, que é a língua mais vibrante das línguas romances, e eu amo, né? Mas eu sei que muita gente pode se encantar também, então se joguem. Eu só não recomendo que você se joguem em textos antigos ou que você se joguem em, sei lá, poesia de primeira, porque a poesia ela tem uma coisa do significado plural, né? Ela é plurissemântica, então ela pode ser bem trabalhosa para se ler. Mas escolham aí ficção, não ficção, escolham textos que vocês já leram ou textos de escritores contemporâneos que vai dar bom. É isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem comigo se vocês já leram ou se vocês têm o hábito de ler em espanhol. Eu vou adorar saber. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.